Fala aí pessoal, tudo bem? Você está no canal Facilidades e hoje eu vou estar apresentando a vocês uma estratégia de como se tornar um desenvolvedor back-end no ano de 2026. Eu dividi esse roadmap em 8 partes, lembrando que ele foi baseado sim no roadmap.sh, créditos aí para esse site, que é muito bom, e eu me baseio nele até hoje para continuar evoluindo na minha carreira. E já vamos começar, né? Em primeiro lugar, a gente tem que escolher uma linguagem. O que eu aconselho a você? Bom, você tem que escolher uma linguagem que não seja muito difícil a ponto de você desistir no primeiro mês e nenhuma linguagem muito fácil a ponto de você achar que a vida é um morango e não se importar com a estrutura do código e com nada, com a arquitetura. Então, o que eu aconselho a você? Eu aconselharia vocês a irem pelo JavaScript ou até pelo Java, que é outra linguagem, não tem nada a ver com JavaScript, é simplesmente o nome, beleza? Aqui eu deixei esses três justamente porque é o que está lá no roadmap.sh, mas não são as minhas opções principais para começar, viu? Para aconselhar vocês a começarem. Eu aconselharia a começar no JavaScript ou no Java, e o Python eu deixaria para outro tipo de programação, que não é back-end, beleza? Um outro tipo de resolução de problema, outras coisas. E o Go eu não conheço muito bem, não posso ser hater nem ficar falando muito bem, porque eu realmente não conheço muito bem, mas o que eu aconselho a vocês é procurarem por projetos realizados em cada linguagem para você ver como que foi feito, se você entende um pouco melhor cada linguagem. Eu aconselho vocês a mexerem, né? Em cada linguagem que você tiver aí, nas três principais que você tiver em dúvida, por exemplo, Java, JavaScript, Python, Java, JavaScript, Go, JavaScript, Python e Go, por aí vai. E mexer nelas um pouquinho, fazendo justamente a construção de aplicativos de CLI, que é o quê? É aqueles aplicativos que são feitos no terminal, que são rodados no terminal, aliás. Então você vai e faz um programinha para ver se o usuário que está entrando é maior ou menor de idade, faz uma calculadora simples. É basicamente o seu início na programação, isso aqui. Após escolher a linguagem, o que você vai fazer? Você vai aprender GitHub. E o open source aqui no caso seria publicar os projetos, deixá-la no seu GitHub. Deixá-la no seu GitHub para que as outras pessoas possam acessar, utilizar o GitHub Pages e por aí vai. Vercel. E aqui vai uma dica de ouro. Esse curso aqui do Gustavo Guanabara, do curso em vídeo, aliás, é incrível, muito bom, é muito didático, é curto, são 13 aulas só. E ele vai cobrir toda essa parte de GitHub e open source que está ali naquele roadmap. No caso aqui, a hospedagem é justamente a última aula. E é muito importante, tá bom? É muito importante que você saiba isso. Inclusive para você publicar, por exemplo, um portfólio de maneira mais simples. É o que está lá no meu GitHub. Eu não vou divulgar agora meu GitHub aqui, mas é o que está lá no meu. Depois de você aprender a parte de linguagem e GitHub, se familiarizar com a sintaxe da linguagem e com o versionamento daquele código, que é algo bem simples, viu? O pessoal fala muito do versionamento de código como algo que parece místico. Ah, é porque eu vou fazer um pull request, vou fazer um sei lá o quê. Mas é muito simples, é muito simples. Vocês vão pegar facinho como que faz isso. É basicamente você fala assim, tem uma nova versão, vou lançar essa versão. Tipo isso. Então é muito tranquilo, tá bom? Não tenham medo de errar, de iniciar nessa parte. Agora vem uma parte bem legal, que é a parte de banco de dados, eu gosto. Acho bem interessante. Aqui no caso, é recomendado que você utilize o PostgreSQL, que é o quê? É basicamente o sistema gerenciador de banco de dados. É a linguagem que você vai estar escrevendo o banco de dados. E na parte de banco de dados, você vai ter que aprender sobre as normalizações e o SQL, sobre as migrações, sobre os índices e algumas questões de performance. Por quê? Porque num sistema real para usuários e tal, você vai estar sempre lidando com chamadas para aqueles dados. Você vai estar sempre ali. Por exemplo, você está ali no Twitter. Você vai estar toda hora ali buscando por novas publicações. E isso é basicamente o banco de dados que vai te entregar. O banco de dados é basicamente onde vai estar tudo agrupado, tudo lá jogado. E aí, o que você vai estar fazendo pelo back-end vai ser puxar do banco de dados para a aplicação. Por exemplo, realizar a listagem das publicações mais recentes do Twitter e por aí vai. Então, é uma parte muito importante, não deve ser postergada para você começar. Caramba, hein? Postergada. Eu nem pensei no Postgre, mas beleza. Agora vamos para a parte de APIs. Nessa parte de APIs, você vai aprender o que é RESTful e
E é bem aconselhável hoje em dia que você utilize essa arquitetura REST para fazer APIs. Essa arquitetura REST, ela basicamente vai utilizar objetos em JSON. É algo bem tranquilo, vocês vão ver. Se vocês pegarem para estudar o JavaScript, é algo que vai ser muito normal para vocês, porque é basicamente objetos em JavaScript. E além disso, você vai ter que aprender a estrutura de requisições, que é basicamente você entender como que são feitas aquelas requisições por banco de dados, como são acessados aqueles dados. Após isso, você iria para a parte de autenticação e segurança, que é no caso você estudar sobre o uso de tokens para você acessar certos dados. Além disso, estudar sobre a segurança das APIs e a autorização, que é no caso você dar autorização para um tipo de usuário acessar certo tipo de dado. Ou seja, um usuário normal não vai ter permissão para realizar um bloqueio de uma conta globalmente, certo? No sentido de que um usuário normal não vai poder simplesmente ir lá e apagar uma conta de um outro usuário. Agora, um administrador, um dono daquele site, um operador do site vai poder fazer isso. Então, é muito importante que você que você estude sobre as permissões. Depois disso, você vai estudar o caching, que é o quê? É os cookies. Basicamente, os cookies. Vai estudar o Redis, as estratégias de cache, que é basicamente você armazenar no próprio navegador as informações do usuário, fazer sessão, por exemplo, e por aí vai. E isso é muito importante justamente para não ficar fazendo com que o usuário tenha que se logar toda hora no site, para que não sejam perdidas as tarefas. Por exemplo, acabou a energia da casa do cliente, do usuário, ele não vai perder todas as informações que estavam no site. Ele vai entrar lá e vai estar tudo salvo. Por exemplo, uma to-do list. Se você fizer uma to-do list que guarde as informações no cache do navegador, se o usuário fechar o site e depois abrir novamente, vai estar tudo salvo bonitinho lá. Ou, por exemplo, vamos pensar num negócio bem que vocês podem ver na prática. O termo. O termo você não tem que logar, você não tem que fazer nada, você só entra lá e joga. Só que as informações ficam salvas, por exemplo, quantas você errou, quantas você acertou, quantas vezes você não conseguiu achar a palavra. E isso tudo pelo cache. Inclusive, se você limpar o cache daquele site, você vai zerar suas informações. Depois disso, a gente vai para outra parte de banco de dados, que é uma parte bem legal, que agora vocês vão se interessar mais ainda. Vai ser a parte de ORMs. ORMs são muito bons, são uma mão na roda. Eu vou deixar para vocês pesquisarem o que significa, mas vocês vão ver que é um negócio mágico. E não fiquem bravos porque eu mandei vocês estudarem isso daqui antes, para depois fazer isso aqui. Porque é muito importante que você entenda a base e é muito importante que você saiba primeiro pedalar para depois você sair dando grau de bike, beleza? E por último, os testes automatizados, que é algo muito importante para você validar a sua aplicação, para você mostrar que ela está funcionando de fato sem muitos problemas. Então aí você vai dividir seu aprendizado em testes unitários, testes de integração e testes funcionais, que é algo que eu aprendi na faculdade, agora não tem muito tempo que eu aprendi isso, e eu percebi que é bem importante isso. Por mais que eu não goste dessa parte, é algo muito importante. E por último, eu deixei aqui uma frasezinha simples: desenvolva o máximo de projetos possível para cada nó deste roadmap para solidificar seu conhecimento. Porque é basicamente assim que você vai conseguir aprender, por meio de projetos. Então não negligencie projetos, faça 10, 20, 15 mil projetos, que quanto mais você fazer, mais você vai aprender. E é errando que você aprende, beleza? Valeu, falou e tchau!